Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso aulão de véspera. E hoje a gente vai focar nas nossas principais apostas para a prova de vocês, que são os temas assim mais queridinhos dos examinadores da OAB. Bom, o primeiro tópico que eu quero tratar com vocês, pessoal, é sobre o teletrabalho. Na última prova, a OAB mostrou assim, certo interesse por esse tema, principalmente por causa do crescimento exponencial com a pandemia da Covid-19, em que diversos trabalhadores passaram a trabalhar então em home office. E o conceito, pessoal, de teletrabalho está lá no artigo 75B da CLT, que dispõe o seguinte: considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Então, com isso, a gente pode concluir que são três as principais características do teletrabalho. Quais são elas, então? É um trabalho prestado preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, e também que não configure um trabalho externo. A CLT também, pessoal, estabelece que o comparecimento do empregado lá nas dependências da empresa para poder realizar as atividades específicas lá do empregado, essas atividades que ele precisa ir lá presencialmente para realizar, não vai descaracterizar o teletrabalho. Então, assim, sabendo o que significa o teletrabalho, eu vou chamar a atenção de vocês pelo seguinte. A Lei 13.467 de 2017, a reforma trabalhista, ela incluiu o inciso 3º no artigo 62 da CLT, excluindo os teletrabalhadores do capítulo da duração do trabalho. Então, conforme as alterações realizadas pela reforma trabalhista, o teletrabalhador, em regra, não possuiria direitos a horas extras, porque ele vai estar, então, excluído do controle de jornada do empregador. Só que acontece que, em março desse ano, houve uma alteração desse inciso 3º do artigo 62 da CLT, por meio de uma medida provisória, indicando que somente os teletrabalhadores que prestam serviços por produção ou tarefa não estariam incluídos no capítulo de duração do trabalho. Então, assim, na data de hoje, o texto da CLT está indicando que somente os teletrabalhadores que prestam serviço por produção ou tarefa não estão abrangidos pelo capítulo da duração do trabalho. E aí eu falo o seguinte para vocês. Por quê? O edital da OAB estabelece que a legislação que entrar em vigor depois da publicação do edital não vai cair na prova de vocês. E o edital de vocês foi publicado em abril. E essa MP, que alterou o inciso 3º do artigo 62 da CLT, foi publicado em março. Ou seja, antes do edital de vocês terem sido publicado, o que, em tese, autorizaria, então, a cobrança desse inciso com a alteração da MP na prova de vocês. Então, assim, por isso que eu achei interessante fazer esse adendo nesse ponto, mas, assim, não precisa ficar bitolado com isso também não, porque assim, nos últimos exames da OAB não foram cobrados conteúdos de MP. Então, assim, a chance de cair essa alteração eu acredito ser pequena. Mas, caso o saquinho da maldade do examinador lá estiver aberto, vocês vão saber que hoje, por causa dessa MP, somente os teletrabalhadores que prestam serviço por produção ou por tarefa que estão excluídos do capítulo da duração do trabalho, ok? Bom, o outro ponto que eu acho importante eu tratar com vocês, pessoal, são algumas das principais hipóteses em que o empregado ou a empregada possui garantia provisória de emprego. Ou seja, são situações em que o empregador não vai poder dispensar de forma imotivada, sem justa causa, esse trabalhador por causa de algumas situações previstas em lei e que esse empregado lá se enquadra. A primeira situação de garantia provisória de emprego, pessoal, que eu vou destacar aqui para vocês é a da gestante. A empregada gestante, ela tem direito à garantia provisória de emprego desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Essa garantia de emprego, ela existe para poder proteger, o mercado de trabalho da mulher e também garantir uma gestação tranquila e aí protegendo também o nascituro, o bebê que essa gestante vai ter.
E essa garantia está prevista lá no artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, que dispõe o seguinte: até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o artigo 7º, inciso 1º da Constituição, fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde quando? Desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E aí, pessoal, mesmo que o empregador não tenha conhecimento do estado gravídico dessa gestante, ainda assim ela vai ter direito à garantia provisória de emprego. Então, se o empregador dispensar imotivadamente, por exemplo, a Maria, e depois dessa dispensa, a Maria descobrir que ela está grávida. E essa dispensa aconteceu assim, quando ela estava grávida, né? Ainda que ela ainda não tenha descoberto a gravidez, ainda que ela tenha ciência dessa gravidez depois que ela sai do emprego, ainda assim ela vai ter essa garantia de emprego até 5 meses após o parto. Então, o fato do empregador não saber que a Maria estava grávida não vai fazer diferença. Ainda assim, a Maria vai ter direito à garantia provisória de emprego desde quando? Desde a confirmação da gravidez, até quando? Até 5 meses após o parto. O TST, pessoal, inclusive, tem entendimento simulado nesse sentido na súmula 244, no item 1, que tem a seguinte redação: o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente de estabilidade. Colocou lá o artigo 10, inciso 2, a linha B da DCT. Então, a garantia, pessoal, é desde a confirmação da gravidez. E eu estou frisando que é desde a confirmação da gravidez, porque prova objetiva sempre muda para concepção da gravidez. E a garantia provisória não é desde a concepção. A garantia provisória começa com a confirmação da gravidez, e vai até 5 meses após o parto. E aí, a Maria vai ter direito a essa garantia provisória de emprego, ainda que a confirmação da sua gravidez aconteça durante o cumprimento do seu aviso prévio. Então, se porventura a Maria engravidar quando ela estiver cumprindo o aviso, ainda assim ela vai ter direito à garantia provisória de emprego e aí ela não vai poder ser dispensada de forma imotivada, sem justa causa. Isso, pessoal, está lá no artigo 391-A da CLT, que estabelece o seguinte: a confirmação do estado de gravidez advindo do curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na linha B do inciso 2 do artigo 10 do ADCT, ok? E essa garantia provisória de emprego, inclusive no período do aviso prévio, também é aplicável ao empregado que adotar uma criança. Então, isso está lá no parágrafo único desse mesmo artigo que estabelece o seguinte: o disposto do caput, né, que é a garantia provisória de emprego, aplica-se ao empregado adotante ao qual tenha sido concedida guarda provisória para fins de adoção. Então, por fim, pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês, porque a gestante ela vai ter direito à garantia provisória de emprego, ainda que ela tenha sido contratada por meio de um contrato por prazo determinado. Isso é o entendimento do TST consubstanciado no item 3 da súmula 244, que tem a seguinte redação: a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória do artigo 10, inciso 2, a linha B da DCT, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Então, vamos supor que a Maria descubra que ela esteja grávida durante o período do seu contrato de experiência. O contrato de experiência, pessoal, é um contrato, né, por prazo determinado. E aí, se ela engravidar nesse período desse contrato de experiência, o empregador não vai poder dispensá-la sem justa causa. Agora, situação diferente vai ser se a Maria for contratada por meio de um contrato temporário, que é aquele contrato, pessoal, regido pela Lei 6.019 de 74. Nesse caso, o TST fixou tese incidente de assunção de competência, no sentido de que a empregada contratada por meio de contrato temporário não vai ter direito à garantia provisória de emprego. E esse entendimento, pessoal,
ele é vinculante, então é algo razoavelmente recente. Então, assim, a chance de ser cobrado na OAB é até, assim, considerável, sabe? Então, vocês precisam ter em mente essa distinção. A garantia provisória de emprego, ela aplica-se quando a empregada ela é contratada por contrato por prazo determinado, mas não vai ser aplicado se a empregada for contratada por meio de contrato de trabalho temporário. E isso está no tema 2 do IAC, né, que tem que fixar a seguinte tese. É inaplicável ao regime de trabalho temporário, disciplinado lá na Lei 6.019/74, a garantia de estabilidade provisória à empregada gestante prevista no artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT. Ok? Próxima garantia provisória de emprego que eu quero tratar com vocês é sobre o dirigente sindical. Gente, o empregado dirigente sindical é aquele que foi eleito pelos seus colegas para poder exercer um cargo de direção ou então de representação do sindicato dos empregados, do sindicato profissional. E ele tem direito à garantia provisória de emprego também. Essa garantia provisória de emprego, pessoal, está previsto no artigo 8º, inciso 8º da Constituição, que estabelece o seguinte: é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Então, como está aqui no artigo, né, essa garantia de provisória de emprego, ela vai começar quando? Vai começar com o registro da candidatura para o cargo, né, de dirigente sindical. E somente o empregado eleito dirigente sindical, pessoal, tem direito à garantia provisória de emprego? Não. O artigo aqui já menciona que o empregado eleito também como suplente do dirigente sindical também vai ter direito a essa garantia provisória de emprego. E essa garantia provisória de emprego, ela vai até quando, então? Se o empregado for eleito, né, inclusive como suplente, essa garantia provisória de emprego se estende até 1 ano após o fim do mandato desses empregados, né? Do dirigente e do seu suplente. E o mandato, pessoal, do dirigente sindical, eles são de 3 anos. Vou só escrever aqui para vocês gravarem: 3 anos. Então, ele tem garantia provisória de emprego desde do registro da sua candidatura até 1 ano após o fim do seu mandato, e o seu mandato tem 3 anos, ok? Segundo o TST, pessoal, o número de dirigente sindical, né, e de suplente com garantia provisória de emprego é limitada a 7. E esse entendimento está consubstanciado no item 2 da súmula 369 do TST, que tem a seguinte redação: o artigo 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal, e aí fica limitado, então, a estabilidade a que alude o artigo, né, 543, parágrafo 3º da CLT, a 7 dirigentes sindicais, igual ao número de suplentes. Bom, e aí, sabendo disso, eu vou perguntar para vocês: e os demais membros dos sindicatos? Eles também vão ter garantia provisória de emprego? Não, pessoal. Somente o dirigente sindical e o seu suplente, né, mesmo assim limitados a 7 dirigentes sindicais e 7 suplentes, vão ter garantia provisória de emprego. Então, os membros, por exemplo, do Conselho Fiscal, ou então os delegados sindicais, eles não possuem essa garantia. Então, se lá na prova estiver constando que a Maria foi eleita como membra do Conselho Fiscal, a Maria vai poder ser dispensada imotivadamente, porque ela não tem garantia provisória de emprego. O mesmo vai acontecer se a Maria for eleita como um delegado sindical. Ela também vai ser possível ser dispensada imotivadamente. Agora, se a Maria tivesse sido eleita como um dirigente sindical, ou então como suplente do dirigente sindical eleito, aí ela vai ter garantia provisória de emprego. E o TST, pessoal, inclusive, ele tem entendimento consolidado, né, nesse sentido que eu estou contando para vocês, em OJs, que está na OJ 365, que tem a seguinte redação: membro de conselho fiscal de sindicato não tem direito à estabilidade, tá? E a mesma coisa a OJ 369, o delegado sindical não é beneficiário da estabilidade provisória previsto lá no artigo 8º, inciso 8º da Constituição, ao qual é dirigida exclusivamente àqueles que exerçam ou ocupem cargos de direção
nos sindicatos submetidos a processo eletivo. E aí, pessoal, eu pergunto para vocês, e se esse empregado eleito, né, dirigente sindical, pertencer a uma categoria diferenciada? Tá, né, professora? Mas assim, primeiro, né, vamos lá, por partes. O que é uma categoria diferenciada? Bom, vamos lá. Categoria diferenciada, pessoal, é aquela formada por empregados que exercem profissões ou funções regidas principalmente por um estatuto profissional. A CLT também fala em condições de vida singulares. São, por exemplo, assim, os motoristas, os engenheiros, os médicos, que têm uma lei regendo aquela profissão. Mas então, assim, voltando à pergunta. E se esse empregado eleito dirigente sindical, então, pertencer então, a uma categoria diferenciada? Nesse caso, pessoal, esse empregado ele só vai ter direito à garantia provisória de emprego se ele prestar na empresa que ele estiver trabalhando os serviços relacionados a essa sua categoria. Então, por exemplo, se a Maria ela é eleita dirigente sindical da categoria dos motoristas, a Maria somente vai ter garantia provisória de emprego se ela exercer na empresa que ela trabalha a atividade de motorista. Sei lá na empresa onde que a Maria, vamos supor que a Maria exerça atividade assim, de auxiliar administrativo. Nesse caso, ainda que ela tenha sido eleita dirigente sindical da categoria dos motoristas, ela não vai ter direito à garantia provisória de emprego porque ela não é motorista da empresa onde que ela trabalha, ok? Então, assim, vamos pensar que a Maria é eleita dirigente sindical dos motoristas e ela exerce na empresa que ela trabalha a atividade de motorista. Nesse caso, então, a Maria vai ter direito à garantia provisória de emprego, ok? Certo, até aí tudo bem. Mas vamos supor que a Maria não gosta de morar lá na localidade, né, no município em que o sindicato que ela foi eleita está lá. Então, a Maria, então, vai lá e pede para ser transferida para a cidade vizinha. Ela não gosta de onde está o sindicato, ela vai lá e pede para ser transferida para a cidade vizinha. Só que essa cidade vizinha é fora da base territorial do sindicato que ela foi eleita. Se isso acontecer, pessoal, ainda que a Maria tenha sido eleita para dirigente sindical, ela vai perder a sua garantia provisória de emprego. E aí, nesse caso, né, ela vai poder ser dispensada sem justa causa lá pelo seu empregador. Porque ela pediu para poder ser transferida para uma base diversa do seu sindicato, ok? Então, não justifica ela ter garantia provisória de emprego, sendo que ela nem está trabalhando mais naquela base em que o sindicato tem que proteger, tem que tutelar os direitos da categoria. E o mesmo vai acontecer se o empregado da Maria, por exemplo, quiser transferir a Maria para um local, né, que não pertence à base territorial do sindicato que a Maria foi eleita, e a Maria simplesmente aceitar essa transferência. Então, assim, vamos supor que o sindicato que a Maria foi eleita, né, dirigente lá sindical, tem base territorial em Mariana. Mariana fica em Minas Gerais. E aí, seu empregador resolve transferir a Maria para a sede da empresa que fica onde? Fica em Belo Horizonte, né, capital de Minas. E aí, a Maria voluntariamente vai aceitar essa transferência. Belo Horizonte, pessoal, não está dentro da base territorial do sindicato que a Maria foi eleita, que fica em Mariana. Então, por causa disso, como a Maria voluntariamente ela aceitou essa transferência, ela não vai ter direito à garantia provisória de emprego, porque ela preferiu ficar morando lá em Belo Horizonte. Não justifica ela ter garantia provisória de emprego, sendo que a categoria que ela defende, que ela é eleita dirigente sindical, fica em Mariana. Até porque, né, pessoal, não faz o menor sentido manter a garantia provisória da Maria se ela não vai nem estar na localidade que ela foi eleita lá. Ela não vai ter como defender, né, como esperado, os interesses lá da categoria que ela foi eleita. Ok? Tá. E, por exemplo, se a empresa que a Maria trabalha foi extinta, simplesmente ela foi lá, a empresa fechou as portas, a empresa acabou. O que acontece? Nesse caso, pessoal, o entendimento que prevalece é que a Maria ela vai deixar de ser detentora, né, da garantia provisória de emprego. E isso que eu estou falando para vocês foi consolidado no item 4 da súmula 369 do TST, que tem a seguinte redação: havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não há razão para subsistir a estabilidade. Agora, a situação vai ser diferente se o empregador da Maria extinguir somente um dos seus estabelecimentos e transfere a Maria para um outro estabelecimento da empresa, né, que fica fora da base territorial do sindicato, né, que ela foi eleita.
Nesse caso, a Maria vai continuar tendo garantia provisória de emprego, como se nada tivesse acontecido, porque a empresa continua, ela só fechou naquele local, naquela localidade, aquele estabelecimento em específico, ok? Agora, vamos pensar então o seguinte, vamos pensar que a Maria, motorista lá da empresa, ela é dispensada lá por seu empregador durante o prazo do seu aviso prévio e ela vai lá e se candidata a dirigente sindical da sua categoria durante esse período de aviso prévio. Nesse caso, eu pergunto para vocês, ela vai ter direito à garantia provisória de emprego? Nesse caso, pessoal, se a Maria, depois de ter sido dispensada, estiver cumprindo o seu período de aviso prévio, ela se candidatar a um cargo de dirigente sindical, ela não vai ter direito à garantia provisória de emprego. Nesse caso, ainda que ela seja eleita, ela vai poder ser dispensada normalmente no final do prazo do aviso prévio, porque ela não vai ser detentora da garantia provisória de emprego, e isso está consubstanciado, esse entendimento que eu estou contando para vocês, está consubstanciado no item 5 da súmula 369 do TST. O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, então ainda que ela fique em casa, sem trabalhar durante esse período do aviso prévio, não lhe assegura a estabilidade, visto que é inaplicável a regra do parágrafo 3º do artigo 543 da CLT. Então, assim, apenas recapitulando aqui, gente, a gente viu que o empregado eleito dirigente sindical tem direito à garantia provisória de emprego. Ok. Essa garantia, ela começa quando? Começa do registro da candidatura do empregado e vai até quando? Vai até 1 ano após o final do seu mandato. A gente acabou de ver isso. Acontece que a CLT estabelece que para que o empregado seja detentor da garantia provisória de emprego, desde o registro da candidatura até 1 ano após o mandato, necessariamente ele tem que comunicar ao seu empregador sobre essa sua candidatura no prazo de 24 horas. E isso, pessoal, está lá no artigo 543, parágrafo 5º da CLT, que estabelece que a entidade sindical comunicará por escrito à empresa dentro de 24 horas o dia e a hora do registro da candidatura do seu empregado e, em igual prazo, sua eleição e posse. Acontece, pessoal, que o TST ele firmou o entendimento que o empregado continua sendo detentor da garantia provisória de emprego, ainda que essa comunicação não aconteça dentro do prazo de 24 horas. Mas, para isso, o contrato de trabalho desse empregado, ele necessariamente tem que estar em vigor, tem que estar vigente ainda. E é exatamente nesse sentido o item 1 da súmula 369. É assegurada a estabilidade provisória do empregado, dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro de candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora do prazo previsto no artigo 543, parágrafo 5º da CLT, desde que a ciência do empregador, por qualquer meio, ocorra na vigência do contrato de trabalho. Então, ainda que a Maria comunique lá ao seu empregador que ela está se candidatando a dirigente sindical, ainda que essa comunicação aconteça depois do prazo de 24 horas, ela vai continuar sendo detentora da garantia provisória de emprego, desde que essa comunicação aconteça enquanto o contrato da Maria ainda estiver vigente. Se o contrato da Maria tiver acabado, aí ela não faz o menor sentido, até porque o empregador a dispensou sem saber que ela estava sequer sendo candidata a dirigente sindical. E aí, pessoal, para a gente encerrar, eu conto para vocês que o dirigente sindical, ele somente vai poder ser dispensado se ele cometer uma falta grave lá durante o período da garantia provisória de emprego. Então, ele somente vai poder ser dispensado por justa causa. Se ele cometer uma falta grave, é a ponto dele ser dispensado por justa causa. Ele não vai poder ser dispensado, então, de forma imotivada lá durante o seu período de garantia provisória de emprego. Até aí tudo bem, Agora, para esse empregado ser dispensado, ainda que por justa causa, necessariamente o empregador tem que ajuizar um inquérito para apuração de falta grave desse dirigente. E isso a gente encontra o entendimento na súmula 379 do TST, que estabelece o seguinte: o dirigente sindical somente poderá ser dispensado por falta grave mediante apuração em inquérito judicial. Há inteligências lá do artigo 494 e 543 da CLT. Esse inquérito, pessoal,
é uma ação judicial, sabe? E ele tem que ser ajuizado em 30 dias da suspensão do empregado, que detém o cargo de dirigência sindical. E isso está no artigo 853 da CLT, que estabelece exatamente isso. Para a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra o empregado garantido com estabilidade, o empregador apresentará a reclamação por escrito junto ao juiz de direito dentro de 30 dias contado da data da suspensão do empregado. Então, imagine que o empregador suspenda a Maria para poder apurar se ela cometeu uma falta grave lá no trabalho dela. O empregador da Maria, então, tem prazo de 30 dias para poder ajuizar o inquérito para apuração de falta grave da Maria, sob pena de ter que reintegrar a Maria e garantir, o pagamento de todos os salários e as vantagens do período por tê-la suspendido de forma indevida. Agora, vamos supor que o empregado lá da Maria tenha ajuizado de fato o inquérito para apuração da sua falta grave dentro desses 30 dias depois da suspensão. E aí, se o juiz entender que a Maria de fato cometeu uma falta grave, o empregador pode então dispensá-la lá por justa causa, e aí, nesse caso, os efeitos dessa decisão vão retroagir à data da suspensão da Maria, quando ela foi suspensa para apurar essa falta grave dela. Agora, situação diferente vai acontecer se o juiz entender que a Maria não cometeu falta grave nenhuma. Nesse caso, o empregador ele vai ter que reintegrar a Maria e vai ter também que garantir o pagamento do seu salário, qualquer vantagem que ela tenha direito nesse período, como se em atividade ela estivesse desde a data da sua suspensão. Agora, se não for recomendável, pode acontecer de não ser recomendável que Maria retorne para o seu trabalho, porque ficou assim, incompatível a convivência. Nesse caso, é possível que o empregador, aí, ao invés de reintegrar a Maria, lhe pague uma indenização em dobro, e aí o direito do salário, segundo o TST, vai ser assegurado até a data da primeira decisão que determinou a conversão de reintegração em indenização. Isso está na súmula 28 do TST. Que é o seguinte, no caso de converter a reintegração em indenização dobrada, o direito aos salários é assegurado até a data da primeira decisão que determinou essa conversão. Ok? Gente, a última, na verdade, a garantia provisória que eu queria tratar com vocês, que eu separei para a gente conversar, é sobre os empregados representantes da CIPA. CIPA, pessoal, significa Comissão Interna de Prevenção a Acidentes. E a CIPA é importante para poder manter um ambiente de trabalho seguro. Na CIPA, a gente tem representantes tanto dos empregados, que são eleitos pelos próprios empregados, pelos próprios trabalhadores da empresa, e a gente também tem representantes dos empregadores, só que esses representantes dos empregadores, eles são indicados pela empresa. E o presidente da CIPA é um empregado indicado pelo empregador e o vice-presidente da CIPA é um empregado eleito pelos demais empregados, pelos demais trabalhadores. O empregado eleito, pessoal, para a direção da CIPA, também como o seu suplente também, ele vai ter direito à garantia provisória de emprego desde do registro da sua candidatura até um ano após o mandato. Então, pessoal, a gente já consegue concluir que somente o vice-presidente da CIPA que tem garantia provisória de emprego, porque o presidente ele não é eleito, ele é indicado pelo empregador. Então, o presidente que é indicado pelo empregador não tem garantia provisória de emprego, mas o vice-presidente, que é eleito pelos demais colegas de trabalho, tem garantia provisória de emprego. E essa garantia provisória de emprego, pessoal, está prevista no artigo 10, inciso 2, a linha A do ADCT, que estabelece o seguinte: até que seja promulgada a lei complementar, que se refere ao artigo 7º, inciso 1º da Constituição, fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro da sua candidatura até um ano após o final do seu mandato. Pessoal, essa garantia provisória representante da CIPA, ela só tem razão de ser por causa da função de representante da CIPA, que é exercida lá pelo empregado eleito. É a mesma situação do dirigente sindical. Então, prevalece o entendimento que a garantia provisória desse cipeiro não vai acontecer, não vai continuar, não vai persistir se tiver a extinção do estabelecimento.
Então, se o estabelecimento é extinto, não tem razão de se manter o empregado que foi eleito para segurar o ambiente de trabalho rígido, seguro, né? Se esse ambiente não vai nem existir mais, né? E aí, se o estabelecimento é extinto, o empregado ele vai poder ser dispensado, não vai ter direito, então, nem à reintegração no emprego, nem à indenização pelo período. E o TST, pessoal, ele tem entendimento sumulado nesse sentido, que a gente encontra no item 2 da súmula 339. A estabilidade provisória do cipeiro não constitui vantagem pessoal. Então, não é uma vantagem pessoal a garantia provisória do vice-presidente da CIPA, né? Do cipeiro. Mas garantia para as atividades dos membros da CIPA, que somente tem razão de ser quando em atividade a empresa. Extinto o estabelecimento, não se verifica despedida arbitrária, sendo impossível a reintegração e indevida a indenização do período estabilitário. É exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Essa vai ser a última hipótese mesmo de garantia provisória de emprego. Eu achei que tinha sido da CIPA, agora que eu vi que eu tinha separado também do empregado acidentado. Mas a última hipótese de garantia provisória de emprego que eu vou destacar para vocês aqui hoje é do empregado que sofreu um acidente de trabalho. Gente, se o empregado sofreu um acidente de trabalho, ele tem garantia provisória de emprego por 12 meses após o término do auxílio-doença. Essa garantia provisória de emprego não está na CLT, mas está na Lei 8.213 de 91, que trata dos benefícios da Previdência Social. Está lá no artigo 118 dessa lei, que estabelece o seguinte: o empregado que sofreu acidente de trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. E aí, segundo o TST, pessoal, esse período de 12 meses de garantia provisória de emprego não pode ser reduzido, nem mesmo por negociação coletiva. E isso a gente encontra na OJ 31 da SDC, que fala exatamente isso, não é possível a prevalência, né, do acordo sobre legislação vigente quando ele é menos benéfico do que a própria lei, porquanto o caráter imperativo dessa última, da lei, né, restringe o campo de atuação da vontade das partes. Agora, para o empregado adquirir esse direito, né, de garantia provisória de emprego, né, por causa de um acidente de trabalho, necessariamente ele tem que cumprir alguns requisitos. E que requisitos são esses? O primeiro requisito é que ele tem que ficar afastado por prazo superior a 15 dias e ele também tem que receber auxílio-doença acidentário pelo INSS. Então, se o empregado sofreu algum acidente de trabalho, mas ele não ficou afastado por prazo superior a 15 dias, ele não vai ter garantia provisória de emprego e o mesmo vai acontecer se ele não tiver recebido auxílio-doença acidentário pelo INSS, né? Então, ele tem que cumprir esses dois requisitos. Mas aqui eu faço um adendo para vocês pelo seguinte: tem determinadas doenças ocupacionais, né, que são doenças que elas se relacionam com o trabalho, mas elas não se manifestam, sim, de forma rápida, né? Às vezes elas parecem, inclusive, sim, depois da própria empregada nem está mais trabalhando na empresa, depois de algum tempo, inclusive. E aí, nesse caso, mesmo que o empregado não receba o auxílio-doença acidentário, ele também vai ter direito à garantia provisória de emprego, justamente porque sua doença, né, ela tem ligação com o trabalho que ele desenvolvia lá na empresa enquanto ele estava trabalhando. E o TST tem entendimento exatamente nesse sentido. O item 2 da súmula 378, que trata o seguinte: são pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias, que foi o que eu acabei de falar para vocês, e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo, e aí vem a exceção, salvo se constatada, após a despedida, né, depois que o empregado saiu da empresa, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. Nessa garantia provisória de emprego, pessoal, ela abrange, inclusive, né, os empregados que foram contratados por meio de contrato por prazo determinado. E aí, no decorrer desse prazo, ele sofre, sei lá, um acidente de trabalho. É nesse sentido, inclusive, o item 3, na súmula 378, que tem a seguinte redação: o empregado submetido a contrato de trabalho por prazo determinado, por tempo determinado, goza da garantia provisória de emprego decorrente do acidente de trabalho prevista lá no artigo 118 da Lei 8.213 de 91. Então, por exemplo, se a Maria
contratada por meio de um contrato de experiência. Ela está lá no período de experiência da empresa e nesse período ela sofre um acidente de trabalho. Ela também, então, vai ter direito à garantia provisória de emprego, porque isso também se aplica ao empregado que foi contratado por prazo determinado. Isso aqui, pessoal, vai acontecer a mesma coisa com o empregado rural, com o empregado doméstico. Então, ainda que eles tenham sido esses tipos de empregados, né, tenham sido contratados por meio de contrato temporário, por meio de contrato por prazo determinado e sofram um acidente, eles também vão ter garantia provisória de emprego, ok? Trabalho em regime de tempo parcial. Gente, o trabalho em regime de tempo parcial, ela é prevista no artigo 58A da CLT. E esse trabalho ele pode ser de até 30 horas semanais. E aí, nesse caso, se ele for contratado por até 30 horas semanais, não vai ser possível que esse empregado preste horas extras, ou então ele pode ser contratado por até 26 horas semanais, e aí, nesse caso, ele vai poder ter até 6 horas extras na semana. A CLT, pessoal, estabelece apenas o parâmetro semanal para o trabalho em tempo parcial, então não é diário. Então, o contrato, né, por tempo parcial de 30 horas semanais, por exemplo, pode ser cumprido em jornadas de 5 horas por 6 vezes na semana, ou então 8 horas por dia durante 3 vezes na semana e 6 horas uma vez na semana. Desde que, claro, né, seja observada essa jornada máxima de 8 horas diárias e 30 horas semanais e seja observada até 6 dias na semana. Então, coloca o empregado pode trabalhar observando esses limites, desde que também observar as 30 horas semanais, sem possibilidade de horas extras. Então, assim, recapitulando. Se a Maria for contratada para trabalhar em regime de tempo parcial, qual será a duração do trabalho máximo dela? Qual vai ser? A gente acabou de ver, então, a Maria ela pode trabalhar até quando? Até 30 horas semanais, e aí, nesse caso, ela não vai poder prestar horas extras, ou então, ela pode ser admitida para poder trabalhar também por até 26 horas semanais, e nesse caso, ela pode prestar no máximo 6 horas extras na semana. Então, pensam, trabalho em regime de tempo parcial, no máximo 30 horas semanais, 100 horas extras, ou então 26 horas semanais, com 6 horas extras no máximo, ok? Trabalho noturno. Gente, segundo a CLT, o trabalho noturno é aquele que é executado, né, entre as 22 horas de um dia até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Segundo a Constituição, a remuneração do trabalho noturno tem que ser superior à remuneração do trabalho diurno. E o artigo 73 da CLT estabelece, né, a base de cálculo de 20% sobre o salário hora do empregado, que tem que ser pago a título de adicional noturno, caso ele trabalhe durante esse período. Então, se a Maria prestar serviços, né, de 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte, ela vai receber nesse período, né, de 22 horas de um dia até 5 horas do dia seguinte, um adicional de 20% sobre o seu salário hora, que é chamado de adicional noturno. Em regra, pessoal, essa hora noturna ela é reduzida. Então, ao invés de a gente considerar a hora, né, como de 60 minutos, vai ter uma redução ficta da hora e a gente vai computar essa hora no período noturno como de 52 minutos e 30 segundos. A CLT também, pessoal, estabelece que se o empregado continuar trabalhando após o período considerado noturno, né, esse tempo prorrogado, né, depois das 5 horas da manhã, também vai incidir o adicional noturno de 20% sobre o salário hora e também a hora fixa noturna de 52 minutos e 30 segundos. Então, se a Maria trabalhar de 22 horas de um dia às 7 horas da manhã do dia seguinte, né, essa prorrogação que ela teve depois das 5 horas da manhã, né, de 5 a 7, também vai incidir o adicional noturno e também a hora noturna reduzida. Agora, segundo o TST, isso só vai acontecer se a Maria trabalhar integralmente durante o período noturno. Então, se a Maria trabalhar de 1 hora da manhã até 7 horas da manhã do dia seguinte, durante o período de 5 a 7, não vai incidir o adicional noturno, nem a hora fixa noturna, justamente porque a Maria não trabalhou durante, né, todo o período noturno, que começa às 22 horas. Agora, situação diferente vai ser se a Maria trabalhar de 22 horas de um dia até as 7 horas da manhã do dia seguinte. E aí, esse tempo, depois das 5, né, até as 7 horas da manhã que ela trabalhou,
também vai incidir tanto o adicional noturno quanto a hora fixa noturna de 52 minutos e 30 segundos, ok? Isso, pessoal, tá consubstanciado no item 2 da súmula 60 do TST, que fala exatamente isso. Cumprida integralmente a jornada do período noturno e prorrogada esta, devido a também o adicional quanto às horas prorrogadas. Aí coloca a exegese do artigo 73, parágrafo 5º da CLT. Pessoal, quanto ao trabalho noturno, pessoal, eu fiz uma tabelinha aqui para vocês, para poder facilitar, né, mesmo a memorização de vocês. Aí, deixa eu até colocar aqui isso. Aí, dê uma pausa aqui na aula, rapidinho, para vocês copiarem, caso vocês queiram. Agora, de toda forma, eu também disponibilizei isso no nosso esse quadrinho, né? No nosso Instagram e também, se não me engano, no Ideia de Véspera também tem esse quadrinho. Então, sabe, para vocês gravarem. E aí, vendo essa tabelinha, pessoal, eu chamo a atenção de vocês pelo seguinte: para os empregados urbanos e rurais, porque olha só, a gente acabou de ver que para os empregados urbanos, a CLT estabelece que o horário noturno vai ser aquele, né, entre 22 horas de um dia até 5 horas da manhã do dia seguinte, e o percentual vai ser de 20% sobre o salário hora, e a hora noturna também vai ser computada de 52 minutos e 30 segundos. Agora, para o empregado rural, o percentual ele vai ser maior, o adicional noturno é de 25% sobre a remuneração normal, né, do rurículo, e para o rurículo também não vai ter a redução da hora noturna, então a gente vai computar a hora normal de 60 minutos. Agora, o horário noturno do empregado rural também vai mudar, a depender então da atividade que o empregado exercer. Se o empregado exercer a atividade noturna, né, na pecuária, na agricultura, primeiro, né, agricultura, a gente vai ver que o horário noturno vai ser de 21 horas de um dia até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Agora, se acontecer na pecuária, o horário noturno vai ser de 20 horas, né, até as 4 horas da manhã do dia seguinte. E aí, pessoal, uma das formas que eu fazia para poder gravar o horário noturno, né, da pecuária é lembrar, né, que as vaquinhas, elas têm 4 horas, igual o horário do término do horário noturno, que também são 4 horas da manhã e começa às 8. Então, assim, eu fazia essa associação. Às vezes fica fácil de vocês também lembrarem. Então, agricultura de 21 às 4, de 21 às 5, e a pecuária, a gente lembra da vaquinha, então vai até 4 horas da manhã e começa às 8 horas da noite. Só para uma forma, assim, pra gente conseguir memorizar. E com relação às férias, as férias é o último ponto antes da gente encerrar essa aula, quanto às férias. Gente, depois do empregado, né, cumprir 12 meses de vigência lá do seu contrato, ele vai poder adquirir o seu direito a ter férias. E aí, adquirido esse direito, desde que o empregado concorde, essas férias elas podem ser fracionadas em até 3 períodos. Mas assim, não são 3 períodos aleatórios, não são. Até porque, né, é necessário que a gente mantenha o objetivo das férias, que é justamente, né, recompor a energia do empregado. Então, por causa disso, né, caso o empregado concorde em fracionar suas férias, um desses períodos de férias, necessariamente, não pode ser inferior a 14 dias corridos, e os outros 2 períodos de férias não podem ser inferiores a 5 dias cada um. E essas férias também elas não vão poder começar no período de 2 dias antes do repouso semanal remunerado, ou então antes de algum feriado. E é isso, basicamente isso, que o nosso tempo já até extrapolou. Mas eu queria, assim, espero que essa revisãozinha, né, tenha ajudado vocês. Me despeço agora, eu quero que vocês fiquem tranquilos na hora da prova, tudo vai dar certo, vocês fizeram a parte de vocês, agora é correr, né, para poder colher os frutos que vocês plantaram durante a preparação de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode nos enviar mensagem, principalmente pelo Instagram, que será um prazer responder a todos vocês. Beijinhos para vocês, boa prova e espero encontrar com vocês na segunda etapa. Beijinhos, até mais. Tchau, tchau.